Bem-vindo ao Devocional com Rema. Este é o primeiro episódio da nossa série de audiobooks devocionais, onde vamos mergulhar juntos em reflexões profundas, à luz da Palavra de Deus. Neste primeiro volume, você vai ouvir o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Uma história impactante que convida à transformação de vida por meio de escolhas guiadas pela fé. A cada capítulo, uma nova oportunidade de repensar atitudes, renovar propósitos e seguir os passos de Cristo. Coloque seus fones, abra o coração e vamos juntos nessa jornada. Capítulo 1. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Era manhã de sexta-feira, e o reverendo Henry Maxwell tentava terminar o sermão para a manhã de domingo. Ele havia sido interrompido várias vezes e estava ficando ansioso à medida que a manhã passava e o sermão avançava muito lentamente para uma conclusão satisfatória. Mary, chamou pela esposa enquanto subia as escadas após a última interrupção. Se aparecer mais alguém, gostaria que você dissesse que estou muito ocupado e só posso atender se for algo muito importante. Sim, Henry, mas vou até o jardim de infância, você ficará sozinho em casa. O ministro de Deus subiu para o escritório e fechou a porta. Ouviu a esposa sair, depois de alguns minutos, e ficou tudo em silêncio. Com um suspiro de alívio, sentou-se à sua escrivaninha e começou a escrever. O texto sobre o qual escrevia era 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Na primeira parte do sermão, ele havia enfatizado a expiação como sacrifício pessoal, chamando a atenção para o fato de Jesus ter sofrido e morrido de várias maneiras, tanto em vida como na morte. Depois, passou a enfatizar a expiação sob a perspectiva do exemplo, dando ilustrações da vida e dos ensinamentos de Jesus para mostrar como a fé em Cristo ajudava a salvar o homem, graças ao modelo ou caráter que Jesus exibiu, para ser imitado. Nesse momento, ele estava no terceiro e último ponto, a necessidade de seguir Jesus em seu sacrifício e exemplo. Havia escrito os 3 passos. Quais são eles? Estava prestes a enumerá-los em ordem lógica, quando ouviu o som brusco da campainha. Era uma daquelas campainhas com sons de vários sinos afinados, que sempre parava como se fosse um relógio tentando dar 12 batidas de uma só vez. Sentado diante de sua escrivaninha, Henry Maxwell franziu levemente a testa. Não fez movimento algum para atender a campainha. Logo ela tocou mais uma vez. Então ele se levantou e foi até uma das janelas, de onde podia ver a porta da frente. Havia um homem em pé na escada. Era um jovem muito mal vestido. "Parece um mendigo", disse o ministro. "Pelo visto vou ter que descer." Sem terminar a frase, desceu as escadas e abriu a porta. Houve uma pequena pausa enquanto os dois se olhavam, e então o rapaz maltrapilho disse: "Estou desempregado, senhor. Imaginei que talvez o senhor pudesse me ajudar a arrumar alguma coisa para fazer." "Não sei de nada. Quase não há trabalho por aqui", respondeu o ministro, enquanto fechava a porta devagar. "Eu não sabia, mas talvez o senhor pudesse me indicar para a ferrovia da cidade, me recomendar para o responsável pela oficina ou algo assim." Continuou o jovem, enquanto passava ansioso o chapéu puído de uma mão para a outra. "Não adiantaria. Desculpe, mas estou muito ocupado agora. Espero que encontre alguma coisa. Sinto muito não ter nada para você aqui. Tenho só um cavalo e uma vaca, e eu mesmo cuido do trabalho deles." O reverendo Henry Maxwell fechou a porta e ouviu o rapaz descer a escada. Enquanto voltava para o escritório, olhou pela janela do corredor e viu que o homem seguia devagar pela rua. Ainda com o chapéu nas mãos, havia algo naquela figura sem ânimo, sem teto, sem amparo, que fez o ministro hesitar por um instante enquanto olhava para ela. Então voltou para a escrivania e, com um suspiro, retomou aonde havia parado. Não houve mais interrupções,
E quando sua esposa chegou 2 horas depois, o sermão estava concluído, e as folhas espalhadas, agora agrupadas e organizadas sobre a Bíblia, estavam prontas para o culto da manhã de domingo. Aconteceu algo estranho lá no jardim de infância hoje de manhã, Henry, disse a esposa enquanto jantavam. Fui visitar a escola com a senhora Brown, e logo depois das brincadeiras, enquanto as crianças estavam em suas mesas, a porta se abriu, e entrou um rapaz segurando um chapéu esfarrapado. Ele se sentou perto da porta e não disse uma palavra. Ficou ali olhando para as crianças, dava para ver que era um mendigo. E a senhorita Henry e a assistente dela, a senhorita Kelly, ficaram um pouco assustadas no começo, mas ele continuou sentado lá em silêncio, e depois de alguns minutos, foi embora. Talvez ele estivesse cansado e quisesse descansar em algum lugar. Acho que foi o mesmo homem que veio aqui. Você disse que ele parecia um mendigo? Sim, parecia um mendigo bem sujo, esfarrapado. Não devia ter mais do que 30 ou 33 anos. É o mesmo, disse o reverendo Henry Maxwell, pensativo. Você terminou o sermão, Henry? Perguntou a esposa após uma pausa. Sim, tudo pronto. Foi uma semana bem cheia para mim. Os 2 sermões me deram bastante trabalho. Espero que gostem deles no domingo, respondeu a esposa com um sorriso. Sobre o que você vai pregar pela manhã? Seguir Cristo. Falo sobre a expiação do ponto de vista do sacrifício e do exemplo, e depois mostro os passos necessários para seguir o sacrifício e exemplo de Jesus. Tenho certeza de que será um bom sermão. Espero que não chova domingo. Temos tido domingos tão chuvosos ultimamente? Sim, já faz um tempo que o número de pessoas está bem reduzido. As pessoas não costumam ir à igreja em meio a um temporal. O reverendo Harry Maxwell suspirou ao dizer isso. Pensava no esforço árduo e no cuidadoso trabalho dedicado no preparo de sermões para grandes plateias, que acabavam não aparecendo. Entretanto, a manhã de domingo despontou sobre a cidade de Raymond como um daqueles dias perfeitos que às vezes surgem após longos períodos de vento, lama e chuva. O dia estava claro e agradável. O céu não mostrava nenhum sinal de ameaça, e todos os membros da paróquia do reverendo Harry Maxwell se preparavam para ir à igreja. Quando o culto começou, às 11 horas, uma plateia com as pessoas mais elegantes e prósperas de Raymond lotou o grande edifício. A primeira igreja de Raymond acreditava ter a melhor música que o dinheiro podia comprar, e o quarteto vocal nessa manhã foi um motivo de grande prazer para a congregação. O coral estava inspirado, toda a programação musical estava alinhada com o tema do sermão, e o hino era uma adaptação elaborada em uma versão mais moderna que dizia: Jesus, tomei minha cruz, deixei tudo para te seguir. Pouco antes do sermão, a soprano fez o solo de um hino bem conhecido. Aonde ele for, eu o seguirei. Irei com ele até o fim. Rachel Winslow estava muito bonita naquela manhã, em pé atrás do parapeito de carvalho esculpido que evidenciava os símbolos da cruz e da coroa. Sua voz era ainda mais bonita que seu rosto, e isso significava muito. Havia um burburinho geral provocado pela expectativa da congregação quando Rachel se levantou. O reverendo Maxwell acomodou-se atrás do púlpito com um ar de contentamento. O canto de Rachel Winslow sempre o ajudava. Ele geralmente cuidava para que houvesse uma música antes do sermão. Isso ajudava a inspirar sua pregação, tornando-a ainda mais impressionante. As pessoas diziam umas às outras que nunca haviam ouvido algo tão bonito, mesmo na primeira igreja. É certo que, se não fosse um culto, o solo de Rachel teria sido aplaudido com entusiasmo. Quando ela se sentou, o reverendo teve a impressão de ter ouvido algo como uma tentativa de pessoas aplaudirem ou baterem os pés no chão por toda a igreja. Isso o surpreendeu. No entanto, ao se levantar e iniciar seu sermão sobre a Bíblia, disse a si mesmo que havia se enganado. Era óbvio que isso não poderia acontecer. Em poucos instantes, ele se envolveu com o sermão e tudo foi esquecido com o prazer de sua pregação. Ninguém jamais havia acusado Henry Maxwell de ser pregador sem graça.
Pelo contrário, ele muitas vezes era visto como sensacionalista, não tanto pelo que dizia, mas pelo modo como dizia. As pessoas da primeira igreja, porém, gostavam disso. Essa característica conferia ao seu pregador e à paróquia uma gratificante distinção que agradava a todos. Também era verdade que o pastor da primeira igreja gostava de pregar. Eram raras as vezes em que cedia lugar para outro. Ficava ansioso para estar no púlpito quando chegava domingo. Aquela meia hora em que se colocava diante da igreja cheia, sabendo que pessoas iriam ouvi-lo, era um estímulo para ele. E ele era especialmente sensível ao número de pessoas presentes. Rachel Winslow estava muito bonita naquela manhã, em pé atrás do parapeito de carvalho esculpido que evidenciava os símbolos da cruz e da coroa. Sua voz era ainda mais bonita que seu rosto, e isso significava muito. Havia um burburinho geral provocado pela expectativa da congregação quando Rachel se levantou. O reverendo Maxwell acomodou-se atrás do púlpito com um ar de contentamento. O canto de Rachel Winslow sempre o ajudava. Ele geralmente cuidava para que houvesse uma música antes do sermão. Isso ajudava a inspirar sua pregação, tornando-a ainda mais impressionante. As pessoas diziam umas às outras que nunca haviam ouvido algo tão bonito, mesmo na primeira igreja. É certo que, se não fosse um culto, o solo de Rachel teria sido aplaudido com entusiasmo. Quando ela se sentou, o reverendo teve a impressão de ter ouvido algo como uma tentativa de pessoas aplaudirem ou baterem os pés no chão por toda a igreja. Isso o surpreendeu. No entanto, ao se levantar e iniciar seu sermão sobre a Bíblia, disse a si mesmo que havia se enganado. Era óbvio que isso não poderia acontecer. Em poucos instantes, ele se envolveu com o sermão e tudo foi esquecido com o prazer de sua pregação. Ninguém jamais havia acusado Henry Maxwell de ser pregador sem graça. Pelo contrário, ele muitas vezes era visto como sensacionalista, não tanto pelo que dizia, mas pelo modo como dizia. As pessoas da primeira igreja, porém, gostavam disso. Essa característica conferia ao seu pregador e à paróquia uma gratificante distinção que agradava a todos. Também era verdade que o pastor da primeira igreja gostava de pregar. Eram raras as vezes em que cedia lugar para outro. Ficava ansioso para estar no púlpito quando chegava domingo. Aquela meia hora em que se colocava diante da igreja cheia, sabendo que pessoas iriam ouvi-lo, era um estímulo para ele. E ele era especialmente sensível ao número de pessoas presentes. O sermão havia terminado. O reverendo Maxwell tinha acabado de fechar a grande Bíblia, colocando o rascunho do sermão no meio dela. Estava prestes a se sentar enquanto o quarteto se preparava para levantar e cantar a música de encerramento. Tudo por Jesus, todo o meu ser está remido por poderes de mundo. Nesse momento, toda a congregação se assustou com o som da voz de um homem. Veio da parte de trás da igreja, de um dos assentos debaixo da galeria. Em seguida, a figura de um homem saiu das sombras e começou a caminhar pelo corredor central da igreja. Antes que a congregação, assustada, percebesse bem o que estava acontecendo, ele se dirigiu ao espaço aberto em frente ao púlpito e virou-se para as pessoas. "Estou me perguntando, desde que entrei aqui", foram as palavras que ele proferiu ainda debaixo da galeria, e as repetiu. "Se seria conveniente dizer algo no final do culto. Olhem, eu não estou bêbado, não sou louco e sou completamente inofensivo. E se eu morrer, como é muito provável que vá acontecer daqui a alguns dias, gostaria de ter a satisfação de pensar que falei o que precisava ser dito em um lugar como este, diante de uma audiência como esta." Henry Maxwell, que ainda não havia se sentado, estava estático, debruçado sobre o púlpito, olhando para o estranho lá embaixo. Era o homem que havia passado em sua casa na sexta-feira anterior. O mesmo jovem sujo que parecia um maltrapilho. Carregava o mesmo chapéu desbotado nas mãos. Parecia um hábito que lhe agradava. Não havia feito a barba. O cabelo estava sujo, despenteado. Era pouco provável que alguém como ele já tivesse confrontado a primeira igreja dentro do santuário. Essa condição humana era algo que as pessoas viam e toleravam nas ruas, perto da oficina da ferrovia, andando para cima e para baixo na avenida, mas nunca tinham imaginado um incidente desses tão próximas delas.
Não havia nenhum sinal de ofensa na maneira ou no tom do homem. Ele não estava exaltado e falava com voz baixa, mas distinta. O reverendo Maxwell, enquanto permanecia ali, mudo e atônito com o ocorrido, sabia que, de alguma forma, a ação do homem fez com que se lembrasse de uma pessoa que ele uma vez vira em um sonho, caminhando e falando. Ninguém na congregação fez qualquer movimento a fim de deter o homem ou de interrompê-lo. Talvez o choque inicial provocado por sua súbita aparição tenha se transformado em uma verdadeira perplexidade sobre o que deveria ser feito. De qualquer forma, ele continuou, como se não imaginasse que pudesse ser interrompido, e sem pensar no elemento inusitado que havia introduzido na liturgia da primeira igreja. Enquanto o homem falava, o ministro permaneceu debruçado sobre o púlpito, com o rosto cada vez mais pálido e mais triste a cada instante. Contudo, não fez nada para detê-lo, e as pessoas continuaram sentadas, tomadas por um silêncio tenso. Outro rosto, o de Rachel Winslow, do coral, estava pálido e voltado para aquela figura maltrapilha com o chapéu desbotado. O rosto dela estava impressionante sob a pressão daquele incidente jamais visto. Seu rosto se distinguia tanto que parecia emoldurado por chamas. "Eu não sou um mendigo comum", disse ele. "Embora não conheça nenhum ensino de Jesus que diga que certo tipo de mendigo é menos digno de salvação do que outro. Alguém conhece?" Fez a pergunta com tanta naturalidade que era como se toda a congregação estivesse em uma pequena classe de estudo bíblico. Parou por um instante e tossiu, expressando dor. Então continuou. "Perdi o emprego há 10 meses. Sou tipógrafo. As novas máquinas de linotipo são belos exemplos de invenção, mas conheço 6 homens que se suicidaram em um período de 1 ano por causa dessas máquinas. É claro que não culpo os jornais por comprarem essas máquinas. No entanto, o que se pode fazer? Eu sei que nunca aprendi nada além do meu ofício, e é só isso que sei fazer." Andei por todo o país tentando encontrar alguma coisa. Há muita gente na mesma situação que a minha. Eu não estou reclamando, estou apenas apresentando fatos. Mas fiquei me perguntando, enquanto estava sentado ali, debaixo da galeria, se o que vocês chamam de seguir Jesus é a mesma coisa que ele ensinou. O reverendo alertou, e nesse momento ele se virou e olhou para o púlpito. O que é necessário para que os discípulos de Jesus sigam os passos dele? E explicou que esses passos são obediência, fé, amor e imitação. Mas eu não o ouvi explicar exatamente o que ele quis dizer com isso, sobretudo o último passo. O que vocês, cristãos, entendem por seguir os passos de Jesus? Passei 3 dias perambulando por essa cidade à procura de um emprego, e durante todo esse tempo não recebi uma palavra de solidariedade ou de consolo, exceto do reverendo de vocês, que aqui está, que disse que sentia muito por mim e esperava que eu encontrasse um emprego. Acho que isso acontece porque vocês se sentem tão constrangidos pelos mendigos profissionais que perderam o interesse por qualquer tipo de mendigo. Não estou culpando ninguém, apenas apresento fatos. É claro que eu entendo que vocês não podem parar o que estão fazendo para saírem por aí à procura de emprego para pessoas como eu. Nem estou pedindo isso. Mas o que me deixou confuso é o que se entende por seguir Jesus. O que vocês querem dizer quando cantam "Irei com ele até o fim"? Vocês querem dizer que estão sofrendo, negando a si mesmos e tentando salvar a humanidade perdida e sofrida como eu entendo que Jesus fez? O que isso significa para vocês? Eu vejo muito bem a realidade das coisas. Entendo que há mais de 500 homens nessa cidade na mesma condição que eu, mas a maioria deles tem família. Minha esposa morreu há 4 meses. Que bom que ela não passou por essa dificuldade. Minha filha pequena vai ficar com a família de um tipógrafo até eu encontrar o emprego. De qualquer forma, fico confuso quando vejo tantos cristãos vivendo no luxo e cantando "Jesus, tomei minha cruz, deixei tudo para te seguir". E me lembro de como minha esposa morreu em um cortiço na cidade de Nova York, com falta de ar e pedindo a Deus que levasse a filha também. É claro que não estou pedindo que vocês impeçam que todos morram de fome, de desnutrição e de falta de ar em um cortiço,
Mas o que significa seguir Jesus? Sei que os cristãos são donos de muitos cortiços. Um membro de uma igreja era dono daquele onde minha esposa morreu, e fiquei me perguntando se seguir Jesus até o fim era algo real na vida dele. Ouvi algumas pessoas cantando em uma reunião de oração de uma igreja uma noite dessas. Tudo por Jesus, tudo por Jesus. Todo o meu ser está remido dos poderes deste mundo. Todos os meus pensamentos e todas as minhas ações. Todos os meus dias e todas as minhas horas. E fiquei pensando enquanto estava sentado na escadaria do lado de fora da igreja, o que elas queriam dizer exatamente com isso. Pelo que vejo, há um monte de problemas no mundo que de alguma forma não existiriam se todas as pessoas que cantam essas músicas saíssem e vivessem o que cantam. Acho que não sou capaz de entender, mas o que Jesus faria? É isso que vocês querem dizer como seguir os passos dele? Às vezes, me parece que as pessoas nas igrejas grandes têm boas roupas e belas casas para morar, dinheiro para gastar com luxos, podem viajar nas férias, verão e tudo mais. Enquanto as pessoas fora das igrejas, milhares de pessoas morrem em cortiços, andam pelas ruas à procura de emprego, nunca terão um piano ou um quadro pendurado em casa e crescem em meio à miséria, à embriaguez e ao pecado. De repente, o homem cambaleou de forma estranha em direção à mesa da ceia e apoiou uma das mãos sujas nela. O chapéu caiu aos seus pés, sobre o tapete. Houve uma certa agitação na igreja. O Dr. West levantou-se um pouco do banco, mas nem assim o silêncio foi quebrado por alguma voz ou movimento digno de ser mencionado. O homem passou a outra mão sobre os olhos e então, sem mais nem menos, caiu com o rosto no chão, o corpo de frente para o corredor. Henry Maxwell falou: "O culto está encerrado." Desceu a escada do púlpito e, antes que qualquer outra pessoa, ajoelhou-se ao lado do corpo prostrado. Mas afinal, o que será que aconteceu com aquele rapaz depois que ele caiu ali no meio da igreja, diante de uma congregação tão respeitável? O que ele tinha a dizer? E por que justamente naquele culto? Se você ficou curioso e quer entender como esse simples acontecimento pode transformar completamente a vida do reverendo Henry Maxwell e de toda a cidade de Raymond, não perca o próximo episódio. Já se inscreve aqui no canal Devocional com Rema, a palavra viva. Ativa o sininho para ser avisado quando o próximo capítulo sair. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre o que significa realmente seguir a Jesus. Nos vemos no capítulo 2.